Agora, nosso último gráfico, o gráfico de número 6. No gráfico anterior, o carro saiu de uma determinada posição no lado negativo em relação à origem, ao ponto de referência, ao quilômetro zero, à cidade de Juína, tudo isso é a mesma coisa. Quando, nesse caso agora, o veículo ele não vai sair mais do ponto negativo e ir para o ponto positivo. Ele vai sair de uma determinada posição positiva e vai se deslocar em direção ao sentido negativo da trajetória. Então, ele vai sair daqui de um determinado quilômetro, uma posição inicial aqui, positiva, ou seja, maior que zero, e vai se aproximar da origem, vai se aproximar de Juína. Então, quando ele chegar exatamente na posição zero, quilômetro zero, por exemplo, a posição dele vai ser igual a zero. A partir do momento que ele continua o seu trajeto em direção ao sentido, em direção ao ponto esquerdo da origem, ele começa a ficar negativo. Então, a posição aqui, ela passa a ficar menor do que zero. Sendo assim, a velocidade também passa a ser negativa. Então, vamos ver como que fica o gráfico. Então, o carro saiu de uma posição aqui, S0. Essa posição S0 é maior que zero, por isso ela está aqui, ó, maior que zero. E à medida que o tempo passa, essa posição vai diminuindo até que ela chega no tempo em que a posição se iguala a zero, que é justamente nesse ponto bem aqui. O veículo continua seu trajeto, então ele continua aqui, só que agora no eixo negativo, no quadrante negativo do gráfico. Isso quer dizer que a posição começa a ficar negativa e, portanto, a velocidade também fica negativa. Vamos agora ver os valores para vamos só voltar aqui o gráfico que tá certo. Então, o que acontece? O que acontece é que, digamos que o espaço inicial aqui, o espaço inicial seja igual a 40 metros. Então, à medida que o tempo vai aumentando, o tempo aumenta nesse sentido aqui, ó. À medida que o tempo vai aumentando, o espaço vai diminuindo. Então, ele vai se aproximando do zero bem aqui, ó. Então, a velocidade, nesse caso, é uma velocidade que estava positiva e começa a ficar negativa, nesse sentido bem aqui. E a velocidade, então, o movimento, a classificação do movimento, nesse caso, é um movimento retrógrado.
ok? Então, o comportamento desse gráfico e dos gráficos anteriores, eles são muito similares. O raciocínio é o mesmo para cada gráfico. Você só precisa prestar atenção na posição inicial, se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é zero. Precisa prestar atenção se o movimento é no sentido, se o movimento é no sentido, se o movimento é no sentido positivo ou negativo, então se ele é progressivo ou retrógrado, e prestar atenção no sinal da velocidade quando você for colocar na equação. Só isso e você vai estar fera na interpretação dos gráficos. Então, encerramos os nossos gráficos sobre movimento retilíneo uniforme aqui.